especial pra gente. De 1º a 31 de março, tem super descontos em tudo que você precisa. Calçados, segundo par com 30% de desconto. Calças jeans a partir de R$ 59,90. E ainda, moda em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Cultura. Se ligue nessa estação. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. No ar, programa Direito e Cidadania. Apresentação: Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030 no dial do seu rádio. Também com live no perfil da emissora no Facebook e no canal da emissora no YouTube. A direção geral de Geraldo Dannenberg, a direção adjunta da Marileia, assessoria técnica, recepção, Bibiana Matos. Na técnica, Luiz Fonseca. Na pessoa do Luiz, nós queremos saudar a toda a torcida colorada pela conquista do Campeonato Gaúcho que ontem se verificou. Parabéns aos colorados, dentre os quais a gente se inclui. Aliás, a mesa hoje, né? O nosso presidente Jardel também, o Henrique, que é o produtor do programa. Estamos todos felizes com a conquista do título. Mas na semana passada nós fizemos contato com o presidente da Comissão Representativa de Usuários da ERS 265, Cláudio Quevedo, e para que ele viesse aqui no programa. Entretanto, como ele tinha compromissos fora do estado, declinou do convite e nós concluímos então por convidar o presidente da Frente Parlamentar da Câmara Municipal de Canguçu, também presidente da Câmara, o vereador Jardel Oliveira, com a finalidade de colocar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a par da reunião da audiência que aconteceu na semana passada. E é ao Jardel que nós passamos a palavra para que ele faça a sua saudação preliminar aos nossos ouvintes e depois adentraremos no tema em si. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, professor Claudiomar, doutor Claudiomar, doutor Henrico, todos os funcionários aqui da Rádio Cultura e todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo neste momento. Importante, né, esse espaço aqui para a gente falar sobre esse assunto que a gente tem há muito tempo já, né, estado nessa luta. Agora tem um novo movimento ali dos usuários, né, Pedro Machado, Piratini, Canguçu, e tivemos realmente essa reunião na semana passada lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, onde estavam vários deputados estaduais, representantes lá, enfim, tratando sobre a importância dessa obra, né? É uma obra estratégica. A região sul aqui, nós sabemos que historicamente é uma região que não recebe o mesmo aporte de recursos, a mesma atenção que outras regiões do estado, e a gente poderia citar aqui várias outras regiões aí que recebem, e a gente vê notícias de obras, enfim. Sinceramente, nós esperávamos que quando o governador, né, ex-prefeito de Pelotas, Eduardo, assumiu o governo do estado, a gente esperava que houvessem significativas melhoras, diríamos assim, e notícias mais alvissareiras em relação à nossa região. Não podemos esquecer, e eu gosto sempre de
de lembrar do passado, lembrar da história, porque quem conhece a história evita de cometer erros no presente. Não podemos esquecer que o Estado realmente estava bastante mal, diremos assim, financeiramente. Quebrado, acho que essa era a palavra, né? Funcionários públicos sem receber, hospitais, como o Hospital de Canguçu, fechando por falta de repasse do governo do Estado, e o governador Eduardo assumiu nessa situação. Mas, mesmo a gente tendo essa consciência, nós esperávamos e esperamos mais atenção com a nossa região. Hoje temos aqui o Pronto-Socorro Regional de Pelotas, professor Claudiomar, quase sendo inaugurado. Passei ali semana passada e ainda olhei, né, atentamente para ver, e parece que ele está aí numa fase final já. É um investimento grande do governo do Estado que atende uma demanda também da região, que é a questão da saúde. Eu trabalhei na Central de Veículos aqui de Canguçu, onde também organizava e cuidava da questão das ambulâncias, isso há alguns anos atrás. E algumas vezes eu tive que ir a Pelotas ou ligar para lá ou pedir para o motorista da ambulância ficar lá esperando uma maca, porque ia um paciente de maca e o pronto-socorro sequestrava aquela maca porque o paciente tinha que ficar em cima da maca no corredor, no chão. E aí uma ambulância sem maca não é nada, né? Uma ambulância sem uma maca não cumpre o seu papel. Então a gente via aquela situação e, se Deus quiser, que a gente não precise mais ver uma situação dessas com a inauguração do Pronto-Socorro Regional de Pelotas, que é uma obra grande e importante para toda a região. Mas não é só isso, nós temos muitas outras demandas aqui na região, e uma delas é a RS 265, que liga Canguçu a Pinheiro Machado, que liga, né, o total, a BR-116 a BR-293. Pois bem, sabemos que entre Canguçu e São Lourenço ela é asfaltada, né? Inclusive, existe um princípio na administração pública, que é o princípio da continuidade. Os governos devem dar continuidade às obras, né? E eu até vejo que é uma falha do governo, porque não deu continuidade à obra da RS 265. Deveria sim dar continuidade, porque se fez um pedaço, tem que seguir fazendo, porque considera que aquela obra é importante. E realmente considera, a gente sabe que ninguém vai desconsiderar a importância de uma obra como essa. Mas a questão dos recursos. Temos hoje essa promessa do governo, não é só promessa, já tem, né, o recurso no orçamento, que é um fato importante, em relação aos 10 quilômetros. A partir da Lacerda, 10 quilômetros de asfalto. Mas não é só isso. E eu tenho certeza que os usuários que estão lá nos escutando, doutor Claudiomar, estão escutando a Rádio Cultura, sabem bem o que eu vou falar. Nossa reivindicação é em relação à manutenção da estrada, né? Não adianta fazer 10 quilômetros de asfalto e ficar o restante da rodovia com buracos, com costeletas, intransitável, inclusive no inverno. Então, a reivindicação é dupla. É em relação ao asfalto, que a gente acha e considera que é uma solução definitiva, mas também em relação à manutenção do restante da rodovia. São bastante quilômetros, diríamos assim, né, entre Canguçu e Pinheiro Machado, onde começa a RS 265, e principalmente, né, na parte do inverno a gente vê as notícias, né, do transporte da empresa que faz a linha parando por falta de condições, os veículos atolando ali na 265, é isso que a gente não quer ver mais. Então, nós tivemos essa importante reunião se somando lideranças, né? Essa luta é uma luta muito antiga. São vários atores, diríamos assim, que estão nesse processo. A gente reconhece o papel de todos, o empenho de todos, mas temos que renovar, sim, e oxigenar, porque muitas vezes a gente vai, né, não digo cansando, mas vai esmorecendo, e não podemos esmorecer. Temos que cada vez mais intensificar a reivindicação. O próximo passo agora é uma reunião com o governador. É uma audiência com o governador do estado, lá no Palácio Piratini, para ele nos ouvir. E nós ouvir também, afinal de contas, será um diálogo republicano e democrático, e ele nos ouvir também o que nós pensamos e queremos em relação à nossa região. E entre os assuntos estará a RS 265, será o principal assunto, com certeza, porque é uma obra importante, por várias razões, por vários motivos. Estratégica, em termos de deslocamento, a questão também histórica aqui da região, de nós sermos uma região abandonada. Então, acho que o governo do estado faria justiça e seria, assim, lembrado por muito tempo como um governo que ouviu a população. Então, nós temos esperança ainda e vamos lutar até o final. Muito bem. Vereador Jardel, presidente da Câmara e presidente da Frente Parlamentar Pro-RS 265.
a gente sabe que foi um ônibus daqui da região levando a delegação de representantes dos usuários da aludida rodovia. Quais os órgãos, entidades, instituições que estavam representadas nessa delegação? Bom, estavam representantes das câmaras de vereadores de Piratini, de Canguçu, de Pedro Machado, das frentes parlamentares. É importante, né, que os 3 municípios estejam juntos, dos poderes executivos dos 3 municípios, da imprensa, da sociedade civil organizada, empresários. Foi muito importante. Eu até... Os prefeitos. Os prefeitos também, estava lá o prefeito Arion, estava lá o vice-prefeito de Piratini e de Pinheiro Machado estava o vereador representando a Câmara de Vereadores. Eu até relembro aqui, né, que nós tínhamos, então, a gente ouve muito, quem está na política, e o doutor Claudiomar também, né, sempre foi atuante, foi presidente do Legislativo, vereador de Canguçu, candidato a deputado federal, se não me engano, né? Então a gente vai fazendo a história, mas eu queria dizer o seguinte, que quem está na política, no meio público, é bastante cobrado, e isso faz parte, é normal. A gente, muitas vezes, quando não tem notícias boas, quando não tem conquistas, a gente vai acabando esmorecendo, porque a política também tem o lado negativo, né? Vamos ser bem sinceros, tem também o lado negativo, porque é normal que haja uma cobrança, às vezes até exacerbada, e eu fico triste quando algumas pessoas dizem assim, a política é tudo igual, enfim, não, tudo igual nivela por baixo, e graças a Deus eu acho que um político sério deve prezar pelo bom andamento da política. E Canguçu a gente não tem notícias, diremos assim, ruins aqui na região, em relação ao que a gente vê lá em Brasília, né, de corrupção, enfim. Então isso a gente tem que banir da nossa vida pública. Mas a gente tem que ter boas notícias. Eu lembro que há 20 anos atrás, a gente tinha uma luta, que era a Ponte do Costa, ali na RS 702, né? Também organizamos lá um ônibus, fomos a Porto Alegre e conseguimos colocar no orçamento do Estado. O governador era Germano Rigoto, que nos recebeu e assumiu um compromisso e realmente, logo no final do ano, daquele ano, foi colocado no orçamento do Estado a previsão para a obra da ponte da RS 702, a Ponte do Costa. Se passaram anos, né, outros vereadores seguiram, não estava mais lá, naquele período que nós fomos lá em Porto Alegre, eu estava na Câmara de Vereadores, e 18 anos depois saiu a Ponte do Costa. O que eu quero dizer? Que aqui já fazem mais de 18 anos a RS 265, mas nós vamos continuar lutando, e o movimento agora está muito forte, com a participação de todos, representantes da sociedade, de vários segmentos, das câmaras de vereadores. A frente parlamentar aqui em Canguçu tem a presença de vereadores de todos os partidos, e nós vamos lutar até o final. Temos o sonho, sim, de ver as coisas acontecerem, né? Os 10 quilômetros, já está destinado o valor de 35 milhões para esses 10 quilômetros. Na primeira vez não apareceu nenhuma empresa interessada, doutor Claudiomar. Eram 28 milhões, o Estado aumentou para 35, e nós esperamos que agora no próximo processo licitatório apareça uma empresa, né? Uma empresa forte, uma empresa que venha realmente para dar início a essa obra, né? Bom, quando começar ali, com certeza, as nossas energias se renovarão, né? Porque hoje eu vejo também, e eu não tiro a razão, muita gente diz, olha, isso aí vocês não vão ver, não adianta. Então isso nos tira um pouco, às vezes, de energia, sabe? Mas eu tenho certeza que quando começar a obra ali, nós teremos as energias renovadas para seguir a luta, porque não são só os 10 quilômetros que nós queremos muito, muito mais. Queremos toda a rodovia em condições de trafegabilidade, ou seja, com a manutenção digna por parte do Estado ou com a sequência do asfalto, né? Essa reunião lá em Porto Alegre com a frente parlamentar que trata dos assuntos da metade sul, como é que ela se desenrolou para que os nossos ouvintes tenham conhecimento? Ela foi marcada, né, lá na frente parlamentar que trata dos assuntos da metade sul, e daí foi um pedido também daqui do grupo que está organizando, tem à frente o Cláudio Quevedo, como tu já citasse, mas vários outros integrantes, a gente cita o nome de um, mas representa vários outros, e são dezenas de pessoas que fazem parte desse grupo, né? E foi marcada lá na Assembleia, até a Câmara de Vereadores de Canguçu tinha disponibilizado um ônibus, se fosse necessário, mas foi resolvido lá, a Câmara de Vereadores de Piratini cedeu o ônibus, né? E fomos todos lá, foi representante dos 3 municípios,
Foi uma reunião com a participação de vários deputados. É interessante para que os outros deputados também fiquem sabendo que aqui na região nós temos uma reivindicação. Então, tinha lá deputados de vários partidos, até mesmo de outras regiões, né? Porque a gente sabe que o legislativo funciona assim, né? Daqui a pouco, das outras regiões também vão precisar do apoio dos deputados aqui da nossa região, da metade sul, para os pleitos deles lá. Então, é uma união, né? Hoje engloba toda a Assembleia, né? Diríamos assim que não é um movimento mais só de uma região, engloba toda a Assembleia que está sabendo desse nosso movimento. Nós vamos fazer agora material, essa foi uma deliberação do grupo também, fazer material de divulgação para divulgar, dizer, olha, a região sul lá tem uma necessidade que é uma obra importante que liga lá os 3 municípios, uma obra estratégica, como eu disse. Há poucos dias eu andei ali na BR-293. É um movimento bárbaro, né? De carreta, de carro, acidentes graves ali. Então seria aqui também uma alternativa, né? Se tivesse o asfaltamento, diminui muito o espaço, né? O percurso de quem vem da região da fronteira para ir para a capital do estado, diríamos assim também. Muito bem. Quem é que preside essa frente parlamentar lá em Porto Alegre, na Assembleia? Olha, quem organizou, quem estava à frente lá foi o deputado Marcos Vinícius Almeida, né, que propôs essa inclusão lá dessa luta, né? O deputado Marcos Vinícius, que conduziu a reunião, essa que teve em Porto Alegre, mas, como eu disse, teve a presença de vários deputados e nosso intuito agora é somar. E os deputados aqui da região estavam presentes? Estavam. Naquele dia, até o deputado Marcos Vinícius nos falou antes, doutor Claudiomar, até para a gente ser justo, ele mesmo estava preocupado, porque a Assembleia baixou um decreto lá em relação à feira lá em Não Me Toque, né? A feira que teve lá, a expofeira que teve em Não Me Toque, então os deputados estavam todos lá, e eles estando lá consideraria que eles também estavam presentes na Assembleia, enfim, eu não sei bem como funciona o regimento deles. Então, até não tinha muitos deputados, mas estavam representantes do deputado Zé Nunes, do deputado Pedro Pereira, do deputado ali de Rio Grande, estavam representantes de vários deputados. E os federais? Estavam também do deputado Afonso Ram e do deputado Daniel Terciá, que também estavam lá, representantes. Né? Muito bem. E saiu alguma conclusão positiva dessa reunião? A conclusão que foi lá foi um encaminhamento de todos os deputados se comprometendo a estar junto na luta e a buscar essa reunião com o governador Eduardo Leite. Agora há pouco eu falei aqui, por exemplo, com o chefe de gabinete do deputado aqui da terra, deputado Pedro, falei com o Eber agora há pouco, e o Eber me disse que a reunião será marcada com o governador ainda neste mês, tá? Até o final do mês, estão esperando a agenda para ter a confirmação dessa reunião com o governador, que é importante, né? Vamos ser bem justos aqui. O governador se comprometeu com o deputado Pedro, há um tempo atrás, e depois houve essa demora. Isso tem desgastado muito a todos, mas nós queremos que o governador nos diga pessoalmente o que está acontecendo e quais os próximos passos e qual o comprometimento do governo do estado, né? Por que essa obra não sai? Tantas outras obras saem. A gente vê obras aí na região da Serra, na região metropolitana, o governo do estado diz que tem dinheiro, e a gente vê que realmente foi reorganizado o caixa do estado, né? As finanças do estado foram reorganizadas. Claro que há falhas, que há obras para serem feitas, a gente sabe de uma reclamação, por exemplo, uma reivindicação justa das escolas, que falta investimento, mas o governo diz, olha, dinheiro tem, mas infelizmente as empresas não aparecem. Agora aqui mesmo nos Irmãos Andradas, o governo do estado designou uma empresa, a empresa chegou no dia e não apareceu para fazer o levantamento. Agora teve que designar outra empresa para vir fazer o levantamento da obra que precisa ser feita ali. Então tem esse problema também. Mas nós queremos ouvir do próprio governador esse comprometimento em relação às nossas reivindicações aqui da região. Vereador e presidente da Câmara e da Frente Parlamentar da Câmara Municipal. Foi entregue para a comissão da Metade Sul, a Frente Parlamentar, lá na Assembleia Legislativa, os dados econômicos referentes a essa estrada, polo madeireiro, transporte de soja, transporte de fumo, a importância turística também. Isso. Não, todo esse levantamento já foi feito e já foi entregue, sim, para os representantes lá, né, a questão da produção dos municípios, né, cada município com a sua característica, Canguçu com a questão do tabaco, o polo madeireiro ali em Piratini, Pedro Machado com a questão pecuária,
Todos esses dados foram entregues sim. E foi muito importante também a lembrança, professor Claudiomar, em relação à questão do turismo. Tá? Sabemos que Piratini ali tem um centro histórico preservado em relação ao grande feito da nossa tradição gaúcha, que foi a Revolução Farroupilha. Talvez nem todos os ouvintes tenham e saibam da real importância da Revolução Farroupilha. Em 1835, né, não éramos uma república, éramos um império. Em 1835, tínhamos a questão escrava aqui, do uso de escravos no Brasil. O Brasil foi um dos países que mais escravizou, o Rio Grande do Sul também. Eram duas reivindicações, né, dos revolucionários, que era mais atenção para a região sul, era a república, que foi inclusive, né, decretada, e também o final da escravidão. Pois vejam bem, o Brasil só virou uma república cerca de 50 anos depois, em 1889. A escravidão foi abolida também bem depois, mas já eram reivindicações daqueles que nos representavam. E Piratini está ali, preservando a sua história. E hoje, como se chega ali? As pessoas não conseguem chegar, porque não vão andar na 265 aqui toda esburacada. Quem vem aqui de outra região tem que fazer uma volta por Pelotas para chegar lá. Enfim, então, eu acho que toda a região pode se beneficiar dessa questão turística. Nós temos os exemplos aqui de outros locais que usam o turismo para a sua sobrevivência, que é uma grande ferramenta, né? um grande motor econômico, inclusive. Temos ali na região da Serra um município ali que é forte no turismo. Podemos citar um exemplo, Gramado, Canela, mas os municípios da volta se beneficiam disso. Então eu acho que Canguçu, Piratini e Pinheiro Machado, até por questão de justiça. Afinal de contas, não foi só Piratini a capital Farroupilha. Os 3 municípios foram capital Farroupilha, porque naquele momento o território todo era um só. Então, também fomos capital Farroupilha, depois Canguçu foi desmembrada, Pinheiro Machado, Pedro Osório, enfim. Mas é uma questão de justiça histórica, porque Piratini realmente ficou isolada. Canguçu temos aqui uma BR que cruza, Pinheiro Machado também tem, e essa 265 seria a ligação asfáltica entre os municípios da nossa região, para que todos possam usufruir também do movimento turístico, os hotéis, os restaurantes, o comércio, né? Eu acho muito importante essa lembrança que o senhor fez aqui da questão turística, porque eu vejo também com grande importância nessa luta que nós temos, até para se fazer justiça. Não é por menos que o governador do estado mora e trabalha num local que se chama Palácio Piratini. Então ele tem que lembrar disso e dar essa importância aqui e fazer chegar, né, até a sua secretaria, Secretaria de Obras, de Infraestrutura, essa força, esse desejo do governo. Afinal de contas, sabemos, né, que muitas coisas acontecem, né, mas tem que ter uma força política. E nada mais forte do que a força política do próprio governador para que saia uma obra tão importante como essa. Nós sabemos que são recursos altos, né? Vejam bem, 10 quilômetros, 35 milhões. Então, toda a rodovia seria um valor altíssimo, mas pelo menos que se comece, para a gente ter algo a que se pegar, uma corda para puxar. Então, a gente torce que esses 10 quilômetros saiam brevemente, mas queremos também garantias do governo do estado que a manutenção do restante seja feita conforme a necessidade, e a gente sabe que a necessidade é grande. Muito bem. Há dias atrás, acho que essa semana que passou, eu tive a oportunidade de ouvir o deputado Pedro Pereira dizendo que já havia feito contato com o governador, contato pessoal com o governador, para conseguir essa audiência dos representantes aqui da região, das frentes parlamentares, das câmaras de vereadores, das entidades, da comissão representativa dos usuários, e que o governador tinha solicitado, na mesma hora que o coronel Euclides, que é quem cuida da agenda do governador, acertasse as datas. Inclusive, o próprio deputado Pedro Pereira mencionou já no ar, na manifestação que ele estava fazendo, algumas datas que estariam disponíveis. Isso já chegou ao conhecimento dos senhores? Já conversei hoje, né, como ele disse, com o Eber. Ele me colocou, inclusive, que o Cláudio, né, estaria em viagem, e também a gente estaria aguardando, ele vai retornar agora em breve,
para, evidentemente, ele é uma das lideranças para ele estar junto. Então, essa reunião será lá com os prefeitos da região, com as frentes parlamentares e também com o representante ali do grupo ali, o Cláudio Quevedo e mais outros representantes ali que estarão nessa reunião com o governador do estado para tratar desse assunto. E eu acho que será muito importante, né, porque a gente já vem há anos, né, lutando, várias reuniões com o secretário, com o Dair, e agora queremos um retorno do próprio governador. Eu tenho certeza que o governador é sensível a essa pauta, né? Talvez essa reunião será importante para ele cobrar mais firmemente dos seus secretários. Sabemos que, né, um secretário de Estado trabalha com todas as regiões, tem os interesses políticos, enfim, mas o governador também tem que ter o interesse político dele. E eu tenho certeza que um dos interesses políticos dele é dar o retorno para esta nossa região, que na primeira eleição dele foi praticamente unânime votando nele e dando um voto de confiança para ele ser o governador do estado. É como eu disse, as finanças estavam realmente de mal a pior, diremos assim, o estado estava quebrado, mas já houve bastante tempo e a gente vê hoje que o estado tem recursos. O que está faltando é talvez uma definição de urgência em relação a essa obra tão necessária. Eleitos aqui na região. Mas nós temos o governador, que é ali de Pelotas. Representação política maior do que essa não se poderia esperar, não acha isso? Acho e tenho certeza, né, que nós, realmente, primeiro falando que nós temos pouca representatividade aqui na região, nós deveríamos ter mais deputados estaduais, deputado federal, nós poderíamos ter também maior número, né? A região tem esse problema, né? Muitas vezes na hora do voto vem gente de tudo que é lugar e pega voto aqui, da região da Serra, da região metropolitana. E nós deveríamos ter, mas não temos. Mas temos o governador do estado que é daqui. Mas eu também considero, Claudiomar, que talvez se o governador não fosse daqui, talvez nem esses 35 milhões estariam no orçamento para a construção dos 10 quilômetros. Então, nós também temos que ver o lado positivo e cobrar. E eu acho que esse é o caminho que nós estamos fazendo. Indo cobrar diretamente do governador, dos secretários, porque a força da comunidade está se mostrando e ele vai saber, ouvindo de nós, o que nós temos a dizer para ele em relação a essa reivindicação, né? Então, eu tenho esperança, né? A gente não pode perder a esperança e a gente tem que ver alguma coisa acontecer. Então, quando a gente estiver vendo ali essa obra de 10 quilômetros do asfalto acontecendo e a devida manutenção da obra, nós teremos mais força ainda para seguir lutando por outras situações aqui da nossa região, né? Como eu disse, temos aí agora, em breve, a inauguração do pronto-socorro regional, que é importante também. Então, alguma coisa a gente tem que ver. E estamos vendo aí, e se Deus quiser, teremos boas notícias após essa reunião com o governador, que eu acredito que aconteça até o final deste mês. Jardel, estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. O nosso espaço está sempre ao dispor de toda a comissão, da Frente Parlamentar, da Câmara de Vereadores, para tratar desse assunto muito importante que a gente não tem deixado ele no esquecimento. Tu mesmo já viesse 2 vezes aqui, tá, para colocar a comunidade a par do trabalho legítimo que vocês agora estão fazendo. Me parece, e eu já tenho alguns anos de vida, eu nunca tinha visto uma movimentação tão bem organizada como agora em favor dessas 2 rodovias, a RS 265 e aquele trecho lá da 702. A palavra está ao teu dispor para as tuas considerações finais. Obrigado, professor Claudiomar. Dizer que, claro, além desses assuntos, a gente tem vários outros assuntos ali. Dizer que a nossa Câmara tem trabalhado bastante, há uma pluralidade ali entre os vereadores, todos representando, né? Mas eu digo sempre ali na Câmara, quando um vereador está lá lutando por alguma coisa, ele está representando os demais, né? Porque nós temos que nos unir, é isso que nós temos feito. A Câmara também, ali na presidência, tem atuado no sentido de buscar melhorias, né, em vários setores. Agora, por exemplo, rapidamente aqui, estamos ajudando ali no programa Capacitar, que é da Associação Educacional Canguçuense, a pedido, inclusive, do próprio Executivo, mas nós estamos juntos ali para dar condições, para preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho. São assuntos que nós podemos até trabalhar em outra ocasião, estamos divulgando. Enfim, a Câmara de Vereadores também
Hoje temos um novo momento, a gente tem visto, professor Claudiomar, nosso interior ter mais atenção. A gente sabe que tem muita estrada ainda para ser feita, muita ponte para ser